voltando aqui um pouco também, já tem ideia do time titular? Cara, eu fiz esse... Eu posso fazer isso até Posso fazer isso até no vídeo que eu vou postar lá do pré-jogo, mais tarde, tá ligado? Mas deixa eu puxar aqui a relação dos jogadores do CSA e colocar aqui na tela. Cadê? Vamos lá. A relação dos jogadores aqui. Vamos ver se eu lembro de cabeça. Se eu não lembrar de cabeça, eu vou colar aqui, certo? Mas vamos lá. A gente tem os goleiros, o Tomazella e o Yuri Senna. E aí vamos lá, vamos aumentar aqui, dar um zoom. Na zaga, a gente tem Almir, Luan, tem o Eduardo Biazos, o Wellington Carvalho e o Bruno Cardoso. Que esse é o zagueiro que acabou de chegar. A gente tem também aqui na lateral o Eric e o Dalpian, que acabou de chegar. E eu vou deixar na mesma linha aqui os laterais direitos, que a gente tem o Lucas Marques e o Rafinha. Os volantes a gente tem aqueles mesmos, Marlon, Juninho Valora, Pedro Favela e o Jean Kleber viajou também. No meio campo, Gustavo Xuxa, Buga e o Dudu Miraíma. Mas, pô, velho, Dudu Miraíma é um nome que até às vezes é difícil do cara tá falando o tempo inteiro. Eu vou chamar ele de Dudu, pronto. No ataque a gente tem o Vitor Leque e o Marquinhos. E lá na frente a gente tem Yuri Tanque. Eu vi um colega dizendo que o Yuri Tanque não tem a característica de ser um centroavante, parecido com o Thiago Marques, certo? Mas vamos deixar ele ali porque ele foi contratado, eu acho que para essa posição, para fazer meio que uma sombra para o Thiago Marques e jogar quando o Thiago Marques não tiver disponível. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Lembrei todos os 20 aí do time do CSA. Minha escalação, de acordo com esse time aí, eu acho que o Tomazella ele chega para ser titular. Eu acho que com Yuri Senna, David e Fernando Castro, ele não ia contratar um cara pra ser banco, tá ligado? Até porque o David estava sendo cobrado pela torcida, o Fernando Castro muito cobrado pela torcida e o Yuri Senna nesse último jogo foi vaiado também pela torcida. Então, para trazer um goleiro para ficar brigando com esses outros aí, eu acho que ele não faria. Então, trazer o Tomazella, eu acho que ele chega aí para ser titular. Na zaga, não acho que ele vai mexer, não acho que ele vai botar o Bruno Cardoso. E ele tem escolhido iniciar não com o Wellington Carvalho. Não sei se por conta de questão física do Wellington Carvalho, mas Almir, Luan e Eduardo Biazos, eu acho que vão ser os dois titulares. Nas laterais, eu acho que chega o Dalpian para tirar um pouco da responsabilidade do jovem Eric, que vinha jogando bem o Eric, verdade. O Eric é um bom lateral esquerdo, bom jogador e pode ter um futuro bom no CSA. Porém, ele é muito jovem e assumir a bronca de ser o lateral titular, em algum momento ele pode dar aquele nervosismo, né, no jogador jovem e tal, que não tem tanta experiência assim em torneios profissionais. Então acho que traz o Dalpian exatamente para dar essa minutagem também para o Eric em alguns momentos, sendo que ele traz um cara para ser o dono lá da posição, tá ligado? Então acho que o Dalpian assume a lateral esquerda. Entre Lucas Marques e Rafinha, eu não acho que ele vá tirar o Lucas Marques, até porque o Lucas ele tem sido uma das válvulas de escape do time do CSA. Pode reclamar dele tecnicamente, pode falar do Lucas Marques que ele falha na hora de cruzar, às vezes para marcar ele não é tão imponente assim, mas que ele é um cara que se esforça e se dedica dentro de campo, isso é inegável, ele corre o campo todinho. E no segundo tempo ele cansa. E aí, quando cansa ele, entrava o Eduardo, que caía tecnicamente e fisicamente. O Eduardo era tecnicamente pior do que o Lucas Marques. Se eu já falei que o Lucas Marques não
e na hora da técnica ele tava falhando, o Eduardo falhava na técnica, na vontade, no físico, na velocidade, em tudo. O Eduardo falhava em tudo, né? Então eu não acho que ele vai tirar o Lucas Marques nesse jogo, mas tem essa opção do Rafinha para entrar no segundo tempo. E eu acho que ele não vai querer mudar exatamente para não descaracterizar completamente essa equipe. Eu acho que o Lucas Marques se mantém aqui como titular na lateral direita. Mas aí, tipo, no segundo tempo, quando o Lucas cansar, o Rafinha entra pra assumir e tentar não cair tanto o nível na lateral direita, tá ligado? Que eu acho que é uma das coisas que a gente sofria muito. Meio de campo são os mesmos volantes, então ele não vai mexer. Marlon e Juninho Valora. Eu ainda acho que o Pedro Favela pode assumir no lugar do Marlon, principalmente depois desse último jogo, da entregada que o Marlon deu, veio cobrando há muito tempo o Pedro Favela, mas não acho que ele vai mexer, certo? E eu acho que a gente tem um Xuxa aqui na frente. E lá no ataque, pelas opções que a gente tem, são esses três, né? Vitor Leque, Marquinhos e Yuri Tanque. Não tem nem pra onde correr, são esses três. Isso se o CSA jogar com 2 zagueiros. O que, por ter só 3 atacantes no time, a não ser que, por exemplo, ele queira colocar o Xuxa numa linha mais ofensiva, né, jogando mais aberto, chegando mais perto da área. Ou então ele queira jogar aí com 2 meio-campistas, né? Aí pode colocar aqui também ou o Buga ou o Dudu, né? Buga ou Dudu. E aí ficaria Marquinhos, titular, né? E aí Yuri Tanque ou Vitor Leque. Ele pode também tentar essa opção, né? Tentar dar mais essa movimentação aí, colocar esses 2 atacantes e 2 meias, ou então abrir um dos meias e colocar um atacante mais centralizado lá na frente. Ele pode tentar essa alternativa. Mas o que eu acho que isso tudo indica, eu botei agora um 4-3-3. Né, como geralmente a gente tem visto o time do CSA jogar. Mas a gente tem visto também o time do CSA jogar ali com 3 zagueiros. Então é outra alternativa. Wellington Carvalho. Tem outro L aqui. O Wellington Carvalho entrando aqui para fechar a linha de 3, né? E aí teria exatamente os mesmos laterais jogando lá como alas. O Marlon e o Juninho Valora e o Xuxa fazendo a ligação. E lá na frente a gente teria exatamente essa formação aqui, né? Como a gente tinha Marquinhos e Thiago Marques, a gente teria Marquinhos e Yuri Tanque ou Vitor Leque. Então, eu acho que essa alternativa aqui, com 3 zagueiros, é a que o treinador vai colocar para esse jogo. Pelas alternativas no ataque que tem, ou pela falta de alternativas no ataque que o time do CSA tem, certo? Então, eu fico ainda nessa dúvida, mas eu acho que a escalação vai ser essa daqui. No ataque eu não sei Yuri Tanque ou Vitor Leque, né? Eu não vi nem o raio-x do Paulo pra saber como os dois jogam. Mas pelo nome eu acho que o Yuri Tanque é um jogador mais de área, né? E o Vitor Leque eu vi que é um jogador mais de velocidade. Então vamos ver como é que o treinador vai tratar esse time aí, mas eu acho que não foge muito disso. E olhando aí pra esse nosso time, a gente tem já 2 mudanças, né? O Tomazella dá o Pian. E fica no ataque ali com uma modificação também, que é o Yuri Tanque ou o Vitor Leque. No lugar do Thiago Marques, que não está disponível para esse jogo. Mas eu não acho que vai ter muito mais mudanças do que isso, não. Pelo menos no time titular. Ao longo da competição, a gente pode ver esse time ter algumas modificações. O Rafinha ganhando a posição do Lucas Marques, por exemplo. O Bruno Cardoso ganhando a posição de titular na zaga. O Buga ou o Dudu ganhando aí um espaço no meio de campo, deslocando o Xuxa ou até entrando no lugar do Xuxa. O Vitor Leque podendo assumir a posição de titular, voltando ali no 4-2-3-1. O Yuri Tanque, sei lá, né? A gente pode ver modificações aí, mas vamos ver como é que esse time vai se comportar, tá certo? Mas é isso, gente. Minha escalação provável aí para o time do CSA é essa, certo?